Hoje é 13 de julho de 2020, exatamente meio-dia, uma segunda-feira. O escriba não tem tempo nem possibilidades e nem quer parlamentar-se e com aquelas substâncias que se bater no rosto depois, ele se quebra como se fosse porcelana velha. Não. Ele vem e como consegue chegar. É preciso que seja assim. A vida tem outras denunciações e necessidades além de tecer comentários em crônicas no computador. Mas faz parte. Milton Ribeiro é novo ministro da Educação. Nascido em Santos, terra onde esse escriba perlustrou várias passagens da vida. Saiu de lá uns 40 anos, 42, quem sabe, como muita gente que vem a São Paulo para viver. Mas tem algo em comum os dois. São das praias santistas. E o escriba entendia que a escolha do novo ministro seria uma expectativa boa para o Ministério da Educação, que vem apodrecendo no tempo. O novo ministro é ex-reitor interino do Mackenzie, foi vice-reitor lá. Mackenzie é uma universidade séria, honesta, presbítera, sim, mas os presbíteros são severos. Consigo e com os outros também tem uma forma de agir, de pensar e de educar toda própria. Então, o ministro Milton Ribeiro tem título, sim, e vários comprováveis, por sinal. E tem uma maneira muito própria ou muito sectária de examinar a educação, tanto a básica como aquela que se desenvolve no correr dos tempos e vai enfrentar uma pandemia com o ensino à distância online, que é, todos nós sabemos, ministro, uma forma muito sutil de corrupção, porque o educador online não precisa de prédios faustosos, não necessita de muitos professores, de cadeiras, de poltronas, de instalações. Não, é um VaptVupt. É um estúdio de porte médio e é um congraçamento de umas poucas pessoas que entendem do riscado. O ensino à distância, Milton Ribeiro, é uma possibilidade, sim, das universidades desativarem aqueles edifícios faustosos que cobram e que tomam um capital imenso dos provedores. Enfim, reduzem-se os gastos, aumentam-se os capacitadores
de desenvolvimento intelectual à distância e os lucros vêm com um potencial muito maior. O ministro vai ter muito trabalho. Há muitas e muitas aranhas em torno dessa novidade, que é novidade em tese, porque há muita universidade por aí que já faz isso há algum tempo, melando ou misturando o ensino presencial com o estudo à distância. Vai se ver o que há de acontecer, ministro, principalmente Vossa Excelência, que sabe do riscado, porque trabalhou na Universidade Mackenzie, ensinou lá, foi meio provedor daquela instituição. Então já meteu a mão na cumbuca do ensino universitário, sabendo onde estão as feridas do sistema. Se este cronista, que não tem coisa alguma a ver com riscado, sabe de algumas, com maior razão, um novo ministro há de conhecê-las. Respeitante ao novo titular da pasta, o escriturário Paulo Sérgio teve a oportunidade de ver um pedacinho de uma prédica que o ministro fez há uns tempos atrás. Um pedaço, sim, uma côdea, escapando ao foro e chegando ao domínio público, a posição que o ministro tem quanto à educação das crianças. Primeiro grau, criancinhas, infantes. E o ministro foi muito severo em relação à psique infantil, naquele pedacinho sobrante da palestra que vai abaixo. Esse escriba conseguiu captar aquele retratinho da personalidade do ministro Milton Ribeiro, que, para reduzir-se esse pequeno estudo daquilo que o ministro disse, a prospecção psíquica do ministro é de que a criança precisa, sim, de uns tabefes, de violência, de vez em quando, precisa sofrer dor. E isso o ministro é advogado, sabe muito bem dessas peculiaridades, isto é, enfrentamento direto de lei escrita que nós temos, Estatuto da Criança e do Adolescente prevê e reprime a violência física contra os infantes e a repressão penal. Paralelamente, existe em concreto, num certo sentido, uma manifestação sobre o tema apologética pode constituir uma redundância que este escriba vai utilizar, pode ser apologia de crime, porque o ministro é pastor, tem a responsabilidade do posto e tem a credibilidade de parte daqueles que o ouvem. E uma complicação muito grande, ministro Milton Ribeiro, porque esse escriba não é nem nunca foi educador, nem professor do assunto.
nem experienciador dos mistérios da infância, mas precisou estudar isso bastante. Em 62 anos de advocacia criminal especializada, é evidente que este advogado teve já precisão de examinar com esses olhos já cansados aquilo que existe em razão das prospecções do intelecto infantil. Então, diz o ministro Milton Ribeiro, é preciso que a criança sinta dor. Exceção feita a algumas crianças diferenciadas que conseguem entender, em outros termos, a suavidade de uma censura. A maioria, em termos bem rudes, ministro, precisa de umas porradas. Expressão feia esta. Mas, num certo sentido, o ministro Milton Ribeiro tem esforço, tem estrutura, tem base, tem apoio de uma parte da dogmática médica, sim, entre os psiquiatras, alguns que desenvolvem o pensamento, o estudo, a experienciação sobre a psique infantil, a partir, inclusive, de Sigmund Freud, que ao seu tempo e ainda agora era e é uma modificação da forma pela qual o homem vê, olha e analisa o mundo. Apenas para dar um exemplo daquilo que Freud pensava respeitante à criança, este antigo experienciador do direito penal leu umas duas biografias de Freud, uma é um tijolo, Peter Gay, outro, Elizabeth Rudinesco, uma biografia sobre Freud, também pesada, robusta, rotunda. E o escriba lê apenas um pedacinho daquilo que Freud dizia sobre o infante. Jogando com essa ambiguidade, Freud descreveu com humor e sem recorrer a qualquer jargão psiquiátrico as atividades sexuais das crianças, mobilizando todos os conhecimentos que acumularam a respeito, seja em sua infância, seja em contato com os próprios filhos. Evocava sem constrangimento nem obscenidade o ato de chupar o dedo. Determinadas brincadeiras com excrementos, a defecação, as diferentes maneiras de urinar ou dizer palavrões, em suma, fazia da criança de menos de 4 anos um ser de gozo, cruel e bárbaro, e capaz de se entregar a todo tipo de experiências, às quais, não obstante, seria obrigada a renunciar na idade adulta. E vai por aí. Sigmund Freud. O escriba poderia dissertar-se durante muito tempo sobre escritores paralelos, por exemplo, Medicina dos Horrores, Memórias, Sonhos, Reflexões de Jung, Jean Piaget. Jean Piaget, o ministro conhece bem, é um papa
da educação infantil, a construção do real na criança. Iga, mente de criança, Girard Caron, acompanhar a criança segundo o seu temperamento. Robert Sigler, inteligências e desenvolvimento da criança, variações e evoluções, modalidades. São 5 ou 6 livros que esse escriba separou de sua biblioteca, que é muito robusta, respeitante ao tema, não porque o escriba seja um estudioso das peculiaridades infantis, mas porque foi obrigado a estudar, no exercício da arte da defesa, as várias formas pelas quais o relacionamento entre adultos e crianças se desenvolve. Em termos bem postos, bem básicos, este escrivinhador já precisou defender, ministro, quem usou vara de marmelo para espancar a criança e quem foi violento com uma ou outra criança rebelde, como o mecânico que abre o motor defeituoso de um automóvel a saber qual é a peça que está a pedir conserto. Mas Vossa Excelência acredita nisso. Vossa Excelência crê, entende, admite que a criancinha precisa de umas porradas, não, ministro? E enquanto fazia a prédica, cujo pedaço ou cuja porção se salvou na internet, o ministro Milton Ribeiro advertia as mães, algumas das mães que escutam, é onde ficar zangadas comigo. Mas é assim. Depois foi retirada do ar aquela palestra. Não que o ministro não acredite mais naquilo, mas é preciso que o nosso novo ministro da Educação dê uma explicação pública, a se saber qual a orientação que há de ser fornecida como linha geral no MEC para presidir as relações entre mestres e alunos. O escriba pensou e pensa nisso depois de ver ou de rever um filme de Carlos Saura, Cria Cuervos, que dá nome a esta crônica, ministro Milton Ribeiro. Ali as crianças são más, são maldosas, ou, na expressão de Freud, são criaturas que ainda não têm o desenvolvimento perfeito para entender aquilo que é ético e que não é, aquilo que é bom e que é ruim. Em suma, crianças más ou infantes bonzinhos são aqueles e aquelas com as quais o ministro há de cuidar. Com a vara de marmelo à cintura, ministro Milton Ribeiro. Ou não. Ou continua com a mesma imaginação, ou mudou de ideia. Ou está a precisar mudar em razão de uma manifestação nesse sentido ofender diretamente lei concreta que nós temos a viger no nosso plano jurídico, e é advogado e sabe que não pode nem deve pronunciar-se contra a lei escrita. Se indagar o que este escriba pensa a respeito, ministro Milton Ribeiro, é preciso, evidentemente,
transmitir a Vossa Excelência a experiência pessoal. Há filhos maravilhosos, nos quais a família nunca encostou a mão, nunca precisou gritar e sempre teve a possibilidade, a família, de ministrar educação primorosa. São experiências aqui e ali. Vossa Excelência há de ter as suas, há de saber dizer o contrário, ou não há de dizer coisa alguma, até que seja posto em xeque para dar as explicações adequadas. Por enquanto, vale a explanação sobre a incompatibilidade entre a manifestação antiga do ministro e a nossa lei em vigor. A lei não pode ajustar-se ao ministro. O ministro precisa se acomodar à legislação e tem um jeito bom. O ministro, o Scriba está a lhe ver a foto. É uma criatura, parece psiquicamente saudável e adequada a consertar uma parte da podridão que há no Ministério da Educação. Dito isto, vamos ao trabalho, recolocar a máscara frente a essa pandemia. Houve abertura, mas o povo não está acreditando muito nisso. O povo não acredita. E Gilmar Mendes disse algumas verdades a respeito do posicionamento do Exército Brasileiro no Ministério da Saúde. Preparam-se os militares a uma reação qualquer. Azevedo avalia a reação a Gilmar Mendes. Gilmar Mendes disse apenas o que era preciso dizer. O Brasil atinge apenas 20% da capacidade prevista de testes, a 80% daquilo que veio com defeito, faltando elemento integrador da capacidade de disciplinar se a criatura tem ou não a moléstia que constitui hoje a pandemia maior da humanidade. O ministro Gilmar Mendes tem razão de dizer: o Exército está associado a genocídio na saúde. Está morrendo gente, muita. E morre tanta gente que a nossa estatística, os nossos algoritmos são feitos em função do cômputo dos defuntos. Quando morre menos gente, temos menos defuntos, a estatística é um pouco menos mórbida. Então, como o Exército está a cuidar da saúde, é como um marceneiro chamado a usar o bisturi na barriga daqueles que estão a morrer. Evidentemente que um marceneiro com bisturi na mão tem uma possibilidade muito maior de matar o freguês, o paciente. O ministro Gilmar Mendes foi elegante. Este Scriba é rude, é brutalmente rotundo na afirmativa. Eles hão de se resolver, hão de assentar as divergências e hão de tecer atividade adequada a que o Brasil possa atingir a plenitude da capacidade prevista de testes. Essa deficiência existe, não é? Isso e mais, o renascimento da cloroquina, com o presidente da República afirmando que o remédio faz bem. Dito isto, vamos
novamente pôr a máscara, vamos ao trabalho de rotina e la nave va.